Ao mesmo tempo que se tornaram ganhadores da Mega Sena, o sonho de todos os brasileiros, as pessoas que vamos conhecer, também viveram o maior pesadelo de suas vidas. Talvez o caso mais marcante seja o de René Sena, que ganhou mais de 52 milhões de reais e teve uma reviravolta surpreendente em sua vida. Então eu recomendo que assista o vídeo até o final, porque cada um desses casos que vou te contar tem um final impressionante e curioso que vai te deixar chocado. Vou começar com um caso muito controverso que deixou todo mundo impressionado em 2006. Fábio César de Barros Leão ganhou sozinho o prêmio de mais de 28 milhões de reais da Mega Sena, apostando apenas 6 dezenas. Após ter ganhado o prêmio, o Fábio, filho de Francisco Serafim de Barros, coordenador e doador de campanhas políticas, teve alguns desentendimentos com seus familiares. O pai, que mantinha o controle financeiro da família, se recusava a passar o dinheiro para o filho, alegando ser um especialista em administrar adversidades financeiras. Na época, Fábio revelou que o dinheiro estava atrapalhando o relacionamento com a família e uma disputa começou. A situação se agravou tanto que o pai de Fábio acabou sendo preso por ser acusado de encomendar a morte do próprio filho para ficar com a herança. Dá para acreditar numa história dessas? Ao final das investigações, a polícia descobriu que Francisco era mesmo o mandante da tentativa de assassinato do próprio filho. O pai de Fábio foi preso e o irmão da vítima, que estava por trás do plano, também foi detido, juntamente com outros 4 criminosos contratados para executar o crime. Jonas Lucas Alves Dias. O caso de Jonas é o mais recente e com o final, infelizmente, mais trágico possível para alguém que viveu o sonho de ganhar na Mega Sena. Em 2020, ele ganhou mais de 47 milhões de reais, mantendo a rotina da sua vida simples, mesmo sendo aconselhado a mudar-se para um local mais seguro. Luquinha, como era carinhosamente chamado na região, pedia sempre 2 pãozinhos para levar. Exatamente a mesma rotina todos os dias. 2 frutos de laranja, espina e pedia 2 pãozinhos para levar. Exatamente a mesma rotina. Mesma rotina todos os dias. Você não tem noção do risco que você está correndo, não. Ele falava assim, ninguém ia fazer nada comigo, não. Ele não tinha mudado do coração. Ele não tinha noção que ele tinha dinheiro. Eu brincava com ele, porque se eu tivesse um dinheiro desse, eu sumia. Ele falava assim, não, minha linda, ninguém vai fazer mal comigo, não, eu ajudo todo mundo. Tudo aconteceu quando o Luquinha estava andando tranquilamente na rua após ter passado pela padaria logo pela manhã. Ele percorreu o mesmo caminho como fazia todas as manhãs, só que com um detalhe. Ele estava sendo observado. Havia uma picape prata e um Fiesta preto, monitorando seus passos. Luquinha foi agarrado e colocado dentro da caminhonete S10 prata, quando estava próximo à sua casa. A vítima, ela foi arrebatada próxima à casa dela por uma caminhonete S10 prata. O investigado que dirigia a caminhonete, ele era o Vini, ele tem 22 anos de idade, tá? E o outro veículo era um Ford Fiesta preto. Foi usado extrema violência para que conseguisse obter os dados bancários dela, como por exemplo a senha. Em razão dessa violência que ela sofreu, ela ficou desacordada, desfalecida, foi jogada já desfalecida. Marcos Vinícius, que dirigia a picape prata, posteriormente foi até uma agência da Caixa Econômica Federal em Campinas, onde realizou 2 saques de R$1.000. Habilitou também um aplicativo de celular, no qual fez uma transferência adicional de R$18.600 para a conta de um dos investigados. Fez uma transferência no valor de R$18.600 para a conta também de um dos nossos investigados de 24 anos de idade. 5 suspeitos foram identificados: Rogério de Almeida Espinola, Rebeca Messias, Roberto Jefferson, conhecido como Gordo, Marcos Vinícius Ferreira e Marcos Vinícius Salles. Já com alguns suspeitos presos, os demais do grupo foram sendo pegos um a um. Durante o sequestro, Jonas Lucas passou quase 20 horas nas mãos dos bandidos e foi obrigado a enviar mensagens para o gerente do banco pedindo a transferência de R$3 milhões. Como os sequestradores não obtiveram sucesso, espancaram violentamente Jonas Lucas e o abandonaram às margens da rodovia Bandeirantes. Ele foi encontrado
e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. René Senna. Este é sem dúvida um dos casos mais trágicos da história dos ganhadores da Mega Sena e que teve mais repercussão na mídia por causa do seu desfecho extremamente trágico. René Senna viu sua vida mudar ao ganhar 52 milhões de reais na Mega Sena em agosto de 2005. Antes de se tornar um milionário, ele era um lavrador, tinha diabetes e por conta da doença precisou amputar as 2 pernas para que pudesse ter mais independência. René acabou comprando por 19 mil reais um quadriciclo para se locomover. Na mesma época, René também desenvolveu uma paixão pela cabeleireira Adriana, que até então não se interessava por ele. Pouco tempo depois que ganhou o prêmio, os dois se aproximaram e acabaram ficando juntos. René tentou mudar de bairro e foi para o Recreio dos Bandeirantes, comprando uma residência num condomínio fechado, mas não se adaptou e voltou para Rio Bonito, dizendo que era o melhor lugar do mundo para se viver. Ele adquiriu essa fazenda com uma mansão por 9 milhões de reais. E apesar de ter contratado seguranças, ele ainda levava sua vida rotineira. Frequentava alguns bares, como o bar do seu penco, que era amigo dele. Ao contrário de René, Adriana mudou completamente seus hábitos após o casamento. Abandonou a profissão, só andava acompanhada por seguranças em seu novo Mercedes-Benz e passava boa parte do tempo em uma academia. Ela também fez preenchimento labial e pintou os cabelos de loiro. De acordo com um ex-funcionário, Adriana mandou René demitir todos os funcionários e a contratar apenas parentes dela com salários de 5 mil reais para trabalhar na fazenda. A fazenda e a mansão são gigantescas. A mansão tem 58 cômodos, jardim de inverno, um ofurô e uma piscina. Além disso, a fazenda tem até uma guarita de segurança. Dá para ver que o sistema de segurança era bastante reforçado. A casa ficou um bom tempo abandonada, mas não é à toa que custou tão caro. É impressionante o tamanho do local. Mas voltando aqui para o caso, como eu disse no começo, René era um ex-lavrador e veio de uma família simples, porém bem grande, com 11 irmãos. Aqui nessa foto, ele está no centro, seu pai à esquerda e um dos seus irmãos à direita. René também tinha uma filha. René havia feito um testamento no qual os beneficiários eram os irmãos e a filha dele apenas. Adriana tinha tanta influência sobre a vida de René que fez ele mudar o testamento antes de morrer. Nessa mudança, René excluía os irmãos como beneficiários, passando 50% da herança para a filha e os outros 50% para a Adriana. 4 dias antes do crime, René fez uma consulta no banco e descobriu que Adriana tinha retirado 300 mil reais da conta em conjunto que eles mantinham. Pelo que se sabe, Adriana usou todo o dinheiro para comprar uma cobertura em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. René ficou bastante desconfiado da infidelidade da mulher, pois em nenhum momento ficou sabendo que Adriana tinha feito essa compra. Depois disso, os dois tiveram uma discussão bem feia. E no dia seguinte, Adriana foi embora da mansão. O crime. Durante a briga que falei no bloco anterior, René disse que tiraria o nome de Adriana do testamento. E esse foi o pontapé inicial para o triste fim dessa história. Na manhã do dia 7 de janeiro de 2007, René estava no bar do Penco, sem o seu segurança, quando 2 homens encapuzados chegaram numa moto e o carona atirou em René. Logo depois, mais 3 tiros foram disparados. A vida de René havia sido fatalmente interrompida naquele momento. O que leva alguém a cometer tanta crueldade? A viúva da Mega Sena. O fim dessa tragédia não poderia ser outro. Adriana se tornou a principal suspeita de ter planejado o assassinato de René e acabou sendo presa no dia 29 de janeiro de 2007. Ela ficou presa há pouco mais de 1 ano e logo recebeu a liberdade. Os 2 homens da moto eram ex-seguranças de René. Também foram presos e receberam a sentença de 18 anos de prisão. Anderson Souza efetuou os disparos. Ele também era um dos amantes de Adriana. Aqui nessa foto, vemos Ednei Gonçalves à esquerda que pilotava a moto, Anderson Silva, o terceiro suspeito, e o sargento Ronaldo Amaral de Oliveira, que também foi segurança de René. Depois de um tempo, alguns suspeitos foram absolvidos do caso. O sargento Ronaldo, Robson de Andrade, que era motorista de van e ex-amante de Adriana,
Janaína de Oliveira, que é mulher do Anderson que executou os tiros e era amiga de Adriana na época. E o cabo Marco Antônio Vicente, que também foi segurança de René. Após todos os acontecimentos do processo, em dezembro de 2016, em um novo julgamento, Adriana Almeida foi condenada a 20 anos de prisão. E a família de René Sena finalmente obteve a justiça pela sua morte. Infelizmente, esses casos que contei aqui mostram que ganhar na Mega Sena pode não ser apenas a realização de um sonho, mas também o início de uma série de problemas. A mudança drástica na condição financeira pode desencadear conflitos familiares, disputas legais e até mesmo ameaças à vida. É importante que os ganhadores estejam cientes dos desafios que podem surgir e tomem medidas para proteger sua segurança e bem-estar. Mas agora quero saber, qual é a sua opinião sobre esses casos? Deixe seu comentário aqui embaixo.